E aí, gente, beleza? Vamos então para a última parte aí da urbanização, né? A gente está falando de urbanização num contexto geral, falando alguns conceitos, né? Explicando algumas causas, algumas consequências. A gente vai falar hoje de consequências da urbanização, mas inicialmente a gente vai falar então do processo de urbanização brasileiro. Mas antes de falar do processo da urbanização brasileira, eu queria recapitular um pouco o que a gente viu na última aula para vocês entenderem essa sequência de uma rede hierárquica das cidades, o tamanho das cidades, a importância, a condição de influência de cada uma dessas cidades, beleza? Então, recapitulando, né? A cidade, todo mundo sabe, né? Como um todo, à medida que a cidade vai crescendo, ela pode englobar um outro eixo urbano. Duas cidades que crescem, né? Elas podem, no fim das contas, elas podem se unir. O que vai formar, então, uma metrópole, tá? A metrópole em si é só a questão da cidade ter unificada com uma, duas, três ou mais cidades, como a gente deu exemplo na aula passada sobre São Paulo, que São Paulo se conurbou com Osasco, com Taboão da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, né? Taboão da Serra e assim por diante, beleza? Mas, claro, né, de acordo com o tamanho que essa metrópole vai ficando, ela vai ter uma certa influência. Por isso que o próximo item aqui seria um centro regional, ou seja, já existe uma influência na questão regional, pode ser dentro de uma região de um estado ou num estado como um todo, né? Eu uso até aqui o exemplo de centro regional como se fosse a conurbação que já está acontecendo com a cidade de Criciúma e Sara e Forquilinha, né? Praticamente Cocal do Sul também já está ficando quase conurbado ali. Então existe uma certa influência sobre as demais, existe um trânsito grande de pessoas nessas cidades, pessoas que saem das cidades menores vão trabalhar nessa cidade maior, depende de serviço dessas cidades maiores e assim por diante, tá? A partir do momento que eu pulo de centro regional para metrópole nacional, eu estou aumentando a minha influência. A minha influência ela não é só mais tão regional, ela passa a ser uma influência nacional, que foi aquela lista que a gente viu também na aula passada, que até foram acrescentadas 3 cidades, lembra? Florianópolis, Vitória e Campinas, né? 3 cidades a mais aí que têm uma influência, além daquelas outras demais que já estão naquela lista. A partir do momento que a cidade também vai crescendo, ela vai tendo uma influência não só nacional, ela pode ter uma influência global, o que a gente classifica então como uma cidade global. Eu até vou dar um exemplo daqui a pouquinho que não necessariamente são cidades muito grandes, mas que às vezes tem um aspecto histórico, pode ter alguma infraestrutura próxima a ela, um banco muito importante que acaba tornando aquela cidade muito de influência global. Já vou explicar para vocês, tá? Depois a gente tem as megacidades, né? O que são as megacidades? As megacidades basta ter mais de 10 milhões de habitantes. E aí eu posso somar o todo, né? Eu posso somar da cidade principal mais as cidades conurbadas, que da mesma forma a gente vai chamar de megacidade. Afinal, quando está tudo conurbado, a cidade maior é que acaba recebendo o nome da conurbação, né? A Grande Florianópolis, né? Quando eu digo a Grande Florianópolis, eu não estou me referindo só à cidade de Florianópolis, mas eu estou me referindo a Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz, São José, Palhoça, Biguaçu, todas as cidades que são conurbadas com a cidade maior, que é Florianópolis, tá? E por último a gente viu então as megalópolis, né? Que são 1, 2, 3 cidades globais, mas que existe um eixo de ligação muito grande entre elas, uma certa, entre aspas, proximidade, né? Existe um eixo, digamos assim, um fator logístico muito forte entre elas, né? Como a gente viu o caso lá nos Estados Unidos, o caso de Boston, né? De Boston até o Washington, né? Eu tenho uma gama de cidades muito importantes, sendo que no meio das duas cidades eu ainda tenho Nova York, né? Que é a cidade mais global de todas, que a gente pode classificar dessa forma. Beleza? Então aqui eu lembro para vocês algumas cidades globais, né, de influência internacional em vários parâmetros, como assim vários parâmetros? Porque existe uma influência econômica, existe uma influência social, existe uma influência cultural, né, a gente pode acompanhar nas músicas, nos clipes, nos filmes, né, na questão financeira, quando fala as bolsas de valores, acaba falando o nome dessas cidades. Enfim, elas chegaram a um grau de importância que o que acontece nessas cidades existe um reflexo mundial. Né? Se, por exemplo, claro que a gente não quer que isso aconteça, mas já aconteceu quando houve o ataque às Torres Gêmeas lá em Nova York, né? 2000, 2001, naquela época lá, as bolsas de valores no mundo inteiro despencaram, né? Porque as empresas possuíam matrizes ou filiais nesses prédios, e aí perca de documentos, né? Fragilidade de segurança, essas coisas tudo foram colocadas em xeque e as bolsas de valores despencaram, né? Então existe o que acontece em Londres, tem uma influência global, o que acontece em Tóquio, né? Vocês estão vendo aqui a imagem justamente da esquina mais movimentada do mundo. Aliás, Tóquio é a cidade
é a maior cidade do mundo, né? Passa aí dos 30 milhões de habitantes, a grande Tóquio. Beleza? Então essas aqui são as mais globais de todas. Eu botei as 3 mais globais. E aí na sequência, o que eu fiz? Eu coloquei 2 cidades que não são megacidades, ou seja, essas 3 aqui são, ó, Nova York é uma megacidade, Londres é uma megacidade, Tóquio também é uma megacidade. Todas elas têm mais de 10 milhões de habitantes. Elas também são o quê? Cidades globais, né? Nova York é global, Londres é global, Tóquio é global. Agora, Amsterdã é global? É. Amsterdã é uma cidade global. Frankfurt é uma cidade global? É uma cidade global. Mas todas as duas, nenhuma das duas, aliás, são megacidades. Tá? Então elas têm uma certa importância. Principalmente a Amsterdã aqui, que não chega a ter nem 1 milhão de habitantes. A Amsterdã é uma cidade que tem 700 mil habitantes. Se eu não me engano, 750. Só que ela tem uma importância histórica muito grande. Certo? E tem também ali próximo a ela o porto mais movimentado da Europa, né? O movimento de entrada e saída de grandes partes dos países europeus está no porto de Rotterdam, que fica do ladinho de Amsterdã. Então tem um fator aí muito importante, né? Além da própria arte, Van Gogh, enfim, toda uma situação aí que faz com que a cidade seja lembrada no mundo todo, o que torna ela uma cidade global. O caso de Frankfurt é um pouco diferente. Aqui é porque o centro financeiro da Alemanha está embasado em Frankfurt. Frankfurt ela acaba sendo para o mundo mais importante do que a própria capital, Berlim. Né? O que acontece com o Brasil também. São Paulo é uma cidade global, Brasília não é. Certo? Ou seja, Brasília é uma cidade de influência nacional, claro, o governo federal está ali tudo. Mas as coisas que acontecem em São Paulo para o mundo são mais importantes, né, no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à economia, muito mais importante em São Paulo e até mesmo depois no Rio de Janeiro, certo? E acaba acontecendo que essas duas cidades, tanto São Paulo como Rio de Janeiro, são cidades globais, mas Brasília não é. Tá? São Paulo é megacidade e Rio de Janeiro também é megacidade, porque as duas possuem mais de 10 milhões de habitantes. Então isso aí, agora vocês estão ligados. Né? E alguma coisa especial que acontece com Dubai? O que Dubai diferencia das outras cidades? Né? Dubai tem uma diferença muito grande. Eu vou me esconder aqui um pouquinho e vou falar para vocês. Dubai, gente, totalmente planejada, né? Qual é o macete de Dubai? Dubai é o seguinte: os grandes produtores de petróleo nos Emirados Árabes Unidos, né, que é embasado basicamente em 3 cidades, é um país com 3 cidades muito grandes. Uma é Abu Dhabi, a terceira eu não vou lembrar o nome, e uma delas é Dubai. Né? Dubai talvez seja a mais famosa de todas. Dubai foi um grande centro de investimento dos grandes produtores de petróleo, com a ideia, né, com o já saber deles, que um dia o petróleo vai acabar. E eles tinham muitos investimentos fora ali do Oriente Médio, né? Nos Estados Unidos, em países europeus, em outros lugares do mundo. Mas eles moram ali, as raízes deles estão ali no deserto. Né? O que eles acabaram fazendo? Pô, eles têm dinheiro pra caramba, né? Eles têm equipe de Fórmula 1, eles têm time de futebol, eles são donos de muitas coisas por aí. Eles acabaram revertendo dinheiro para o lugar onde eles moravam. Ah, mas é deserto. Não tem dinheiro. Não tem coisa hoje que o dinheiro não compre. Ah, mas não tem água potável. A gente vai comprar os aparelhos dessalinizadores que tiram sal da água do mar Vermelho que tem do lado, né? E aí a gente vai usar essa água como água de consumo. Então, eles têm dinheiro para isso. Né? Então toda a cidade foi muito bem planejada, né? O que diferencia de todos os processos, de grande parte dos processos urbanos do mundo, coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente falar de urbanização brasileira. Então foi tudo muito planejado. Cada rua foi pensado, ó, no futuro aqui vai ser construído um prédio tal, ali vai ser construído aqui, essa rua já vai ter que ser tão larga porque vai ter um movimento maior de veículos. Então a cidade de Dubai, ela é totalmente planejada e muito dinheiro envolvido, né? Então a ideia de construir esse paraíso no meio do deserto é justamente porque eles sabem que o petróleo vai acabar. Aí acabou o petróleo no Oriente Médio, então ninguém mais vai ter os olhos para o Oriente Médio. Não, a gente tem uma baita cidade lá, né, que acontece agora muitos eventos, é uma cidade mundialmente famosa, né, uma cidade de importância global, ela já foi criada nesse intuito porque a quantidade econômica de dinheiro que circula por ali, essas baitas estruturas, né, eventos de grande porte, Fórmula 1, tudo ali por perto, né, enfim, tem muitas situações que fazem com que eles atraíram os olhares para essa cidade, né, tudo por questão financeira, né, então é um diferencial aí. E essa cidade aqui que possui mais de 12 milhões de habitantes, certo? Eu estou falando de Dhaka.
Dhaka fica em Bangladesh. Tá? Bangladesh é um país com aproximadamente 170 milhões de habitantes. Bangladesh, se eu não me engano, é o 8º maior país do mundo com 180 milhões de habitantes. Né? O primeiro é a China, o segundo é a Índia, o terceiro é os Estados Unidos, o quarto é a Indonésia, o quinto é o Brasil, o sexto, e agora vai começar a vir Nigéria, depois eu acho que Japão, e aí vem Bangladesh. Só que a diferença de Bangladesh em relação aos outros é que o território dele é muito pequeno, então o país é densamente povoado, certo? Eu até vou lembrar a vocês aqui que é nessa cidade de Dhaka aqui que se passa um filme foi feito pelo próprio Netflix. É um filme bem bonitinho, não, né? Bem cheio de tiro, eu acho que nem sei se é disponível para vocês aí pela idade, pela recomendação da faixa etária. Mas aqui está escrito Extraction, né? Mas é resgate, certo? É um filme que se passa aqui, um tiroteio, que ele tem que resgatar um menino aqui no meio dessas ruas aí, mas dá para ver que o país é bem pobre, é uma condição bem complicada. Dhaka é a capital de Bangladesh. Ok? Então, basicamente, o que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte: a cidade tem 12 milhões de habitantes. Mas Dhaka é uma cidade global? Não. Dhaka é só uma mega cidade, mas não é global. O contrário que aconteceu aqui com Amsterdã, né? Amsterdã é uma cidade global, mas não é uma mega cidade. Né? Só para vocês irem tomando essas diferenças aí e ficarem ligados. Beleza, gente? Bom, agora a gente vai para o último ponto, que a gente fala de urbanização brasileira. Certo? Vocês vão lembrar que a gente já falou de industrialização, certo? Já falou da primeira, da segunda, da terceira revolução industrial, de uma possível quarta revolução industrial que esteja acontecendo, né? E a urbanização, ela está abraçada com a industrialização. Porque no fim das contas, como vocês sabem que urbanização é se afastar das características rurais e ter características urbanas, o que mais fez com que as cidades crescessem e tornassem o porte que elas têm hoje? Justamente a industrialização, beleza? Então vocês vão ver aqui nesse gráfico aqui embaixo que a industrialização no Brasil começa aqui, ó, 1940, 1950, 60. Por que não tem para trás de 1940? Porque não tem desenvolvimento das cidades. As cidades chegam naquele patamar e elas não crescem mais, certo? Não existia indústrias no Brasil. Por isso que aqui embaixo está escrito assim, ó, industrialização tardia. Por que ela é tardia? Ela só começou a acontecer no Brasil na década de 30, 40, 50, 60, veio bastante, aí começou a crescer a passos mais largos aqui em 1950, 1960, certo? Por que ela diga tardia, então? Porque na Europa ela aconteceu em 1750. Nos Estados Unidos, 10 anos depois, 20 anos depois, certo? Aqui no Brasil, 200 e poucos anos depois. Praticamente 200 anos depois é que começou a industrialização aqui no Brasil, certo? Então, por isso que ela é tardia. E por que ela é dita concentrada? Como aparece aqui, ela é tardia, né? Demorou para acontecer, mas ela ao mesmo tempo ela é concentrada, porque ela não foi igualmente distribuída pelo território brasileiro. Né? Vocês devem aí lembrar agora na cabeça de vocês que basicamente as nossas indústrias estão muito concentradas aonde? Na região sudeste, com destaque à cidade de São Paulo. Por quê? Porque a economia cafeeira, especialmente isso, tá? A economia cafeeira já se baseava nessa região, onde já se concentravam os imigrantes, onde já existia uma rede pequena, mas era o único lugar do Brasil que existia uma rede de transporte, uma rede logística de transporte, que facilitava então uma questão de uma instalação de uma indústria aqui no Brasil. Então, especialmente essas razões fazem com que a industrialização no Brasil ela começou a se concentrar especialmente na região sudeste do Brasil, especialmente o estado de São Paulo. Hoje se diz que quase 40% da indústria do Brasil está sediada no estado de São Paulo, beleza? Então acompanhe aqui comigo aqui nesse gráfico aqui que ele vai demonstrar a seguinte razão. O que está em vermelho é a população rural e o que está em azul é a população urbana. Com o passar do tempo, né, vai acontecendo uma troca de população rural para a população urbana, até que os meados aqui, hoje, aqui a data é 2010, mas 2020 está em 87% para 13%. Tá? Aumentou ainda um pouco mais, continua mesmo aumentando. Essa, obviamente, vocês sabem um termo que eu estou querendo chegar aqui, né? A pessoa está saindo do campo e indo para a cidade. Né? Não é que está morrendo gente no campo e está nascendo bastante gente na cidade. O que está acontecendo é que as pessoas estão saindo do campo e indo para a cidade. A gente tem um nome para esse processo, né? Êxodo rural. Né? E o êxodo rural tem suas causas, tem suas razões, né? E tem suas consequências, certo? Então, a urbanização brasileira
né, a gente tem aqui as razões que são uma combinação de fatores do porquê que esse gráfico se comporta dessa forma. Ok? Primeira coisa, guerras na Europa. Né? O Brasil até então era um país ainda colonial, já tinha sofrido o processo de independência, já estava sem a escravidão, já tinha sido, né, de certa forma assinada a Lei Áurea, toda aquela situação, né? Mas a gente ainda faltava alguma coisa no país, que era o quê? Era o espírito empreendedor. Né? E de onde veio esse espírito empreendedor? Daquelas pessoas que já sabem o que é uma indústria, como uma indústria funciona e de onde vieram essas pessoas, especialmente da Europa. Então os imigrantes é que trouxeram consigo esse espírito empreendedor, né? Especialmente porque eles estavam fugindo do lugar de origem deles, que estava em guerra constante, momentos de tensão, Europa, né? A gente pega ali com destaque a Alemanha, Itália, Inglaterra e tal, né? Mas aqui no Brasil, especialmente os italianos vieram em grande número, né? Dependendo de algumas regiões aí, poloneses, alemães, espanhóis, portugueses, árabes e assim por diante, né? Em diversas situações, mas a mais comum é por conta da Primeira e especialmente da Segunda Guerra Mundial. Esse momento de tensão fez com que essas pessoas viessem para cá. E lá, provavelmente, elas trabalhavam em alguma indústria, alguma coisa nesse sentido, e trouxeram esses conhecimentos para cá e viram a oportunidade de ganhar a vida aqui no Brasil desta forma, ok? Ao mesmo tempo que estava acontecendo tinha esse espírito empreendedor, eles precisavam fabricar as coisas aqui, porque as coisas não estavam mais vindo da Europa. A Europa não estava mais produzindo para exportar para o mundo. A Europa estava produzindo artefatos de guerra, estava produzindo avião, estava produzindo jipe, estava produzindo metralhadora, roupa enfim, não estava produzindo bens de consumo, né? Como a gente já falou, bem de consumo durável ou não durável, estava produzindo especialmente utensílios para a guerra. Então estava faltando muito daqueles utensílios que vinham para o Brasil da Europa, né? E aí, como já estava essa galera aqui que sabia produzir, o que eles começaram a fazer? Começaram a produzir aqui. Então, por isso que a gente fala assim, ó, que em 1930, ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi onde aconteceu um primeiro surto de industrialização, ao mesmo tempo de urbanização no Brasil. Ok? Mas o negócio acelerou mesmo em 1940 a 1950, em decorrência já do momento posterior, né, junto e posterior com a Segunda Guerra Mundial. Né? Os incentivos às multinacionais e interesse delas mesmo pela própria mão de obra barata aqui no Brasil fez com que um grande número delas viessem para cá. Década de 60 e 70, então vocês vão vendo, as razões vão acontecendo, os fatores vão se combinando e aquele gráfico que vocês viram aqui do lado, ele foi subindo, né? Ele vai mudando, ele vai aumentando, aí, como vocês podem ver, a população urbana vai ficando maior do que a rural, certo? Obviamente, toda essa situação criou um ambiente, né, de crescente êxodo rural. Por quê? Se as indústrias estão vindo para cá, se está precisando de mão de obra na cidade, se está crescendo o movimento industrial, né, tem esse espírito. O próprio governo começa a incentivar a vinda de multinacionais. Muitas dessas máquinas que são feitas nessas fábricas, algumas delas, né, são para ser usadas aonde? No campo. A chegada da máquina no campo desemprega o homem do campo. Né? A gente sabe aí que existem contas fáceis de se fazer, que, por exemplo, eu não sei bem o certo nome, se é ceifadeira, ceifadora, colheitadeira, colheitadora, tá? Mas enfim, aquela máquina que colhe e tal, né? Ela precisa de 1000 homens em 1 hora, né? Ela precisa de 1000 homens em 24 horas para fazer o que ela faz em apenas meio-dia, se eu não me engano. É uma conta mais ou menos assim. É absurda a diferença. Certo? Então uma máquina dessa substitui muita mão de obra e outras máquinas mais, obviamente. Então toda essa combinação de fatores aí provocou então um crescente êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, né? E no fim das contas também o próprio Brasil já era um país muito populoso. Em todas essas razões aqui, o próprio Brasil é um mercado consumidor muito grande, né? A nossa população é a 5ª maior do mundo. Então tem uma combinação de fatores muito grande para explicar a nossa urbanização. Mas enfim, como vocês já viram ali, ela foi tardia e foi concentrada. Beleza, gente? Ao longo do tempo, obviamente, a gente tem aqui uma urbanização brasileira do litoral para o interior. Por que começou pelo litoral? Aqui vocês estão vendo a data aqui, 1940.
Tá? Em 1940 começou então a urbanização dos principais portos que vinham da Europa, né? São Paulo aqui, que já tinha o ciclo do café, aqui próximo a Minas Gerais e tal. Então as maiores cidades brasileiras, pode ver que a maior parte delas, até aqui no próprio estado catarinense, a maior parte da população brasileira, a maior parte da população do nosso estado se concentra no litoral por questões históricas, né? Por questões do descobrimento, né? Da questão logística, que era tudo feito por navio, por barcos e assim por diante, né? Com o passar do tempo é que foi se avançando para o interior, mas mesmo com o mapa aqui de 2010 a gente vê que o litoral, obviamente, pela questão histórica, ainda é muito mais ocupado do que o interior. Tanto é que o governo brasileiro teve alguns incentivos de ocupar o interior para não ficar tão devastado, não é a palavra devastado que eu queria usar, né? Mas não ficar tão sozinho, né? Não tem quase ninguém lá. Tanto é que essa mancha roxinha que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo ali a manchinha roxinha ali, ó? Ali é Manaus, ali é onde tem a Zona Franca de Manaus, ou seja, o governo criou uma área de incentivo fiscal, ou seja, não tem a cobrança de diversos impostos, onde várias multinacionais se instalaram ali. Então tem muita fábrica de eletroeletrônico, a fábrica da Honda de moto, né, a fábrica da Yamaha também, se não me engano, fica lá. Então tem muita dessas histórias assim que o Brasil vai incentivando para ir ocupando o seu litoral, mas né, desculpa, o seu interior, mas ao mesmo tempo o litoral ainda continua sendo a área mais ocupada, ok? Bom, gente, muito tranquilo, né? Eu acho que é muito sossegada essa parte. Vocês fiquem tranquilos aí sempre que tiver dúvida também para entrar na atividade síncrona, né? Para perguntar sobre urbanização, outros fatos e tal. Mas eu acho que vocês entenderam essa ligação de urbanização e industrialização, né? As duas aulas poderiam ser dadas juntas, na verdade, né? Só que a gente tem que falar um pouco de razão de uma, um pouco de razão da outra, um pouco de consequência de um pouco de consequência de outro. E tanto é que agora que eu vou falar das razões, das consequências da urbanização brasileira, que também são consequências, como estou circulando lá, mundiais, acontecem ao mesmo tempo no mundo, né? Existem essas consequências socioambientais, né? Quando elas são mal planejadas ou não se tem experiência, enfim, né? Por exemplo, superpovoamento. O que é o superpovoamento? Imagina que uma cidade cresce a tal modo que não se tem mais condições de suportar esse crescimento tão acelerado, né? Então, aquela cidade que começou pequenininha, com as ruazinhas fininhas, a cidade cresceu, mas lá no centro as ruas ainda são fininhas, como acontece com Florianópolis, por exemplo. Né? Só que daí o centro ele já não é mais transitável, o centro histórico ele começa a perder o seu valor econômico, porque daí começa a surgir novos centros onde tem maior circulação, especialmente de automóveis, né? Já que se preza tanto pelo veículo particular e assim por diante. Mas enfim, o superpovoamento é justamente uma causa, é uma consequência da urbanização, mas ao mesmo tempo ele é uma causa do crescimento urbano desordenado. O que é o crescimento desordenado? A gente tem um apelido: favela. Beleza? Então, quando acontece... Não, beleza no modo de dizer que vocês entenderam, não que favela é uma coisa boa. Mas, enfim, é uma consequência do crescimento desordenado. Sempre que a gente tem aquela imagem de favela, a gente sabe que as ruas não foram planejadas, as casas não são planejadas, toda a infraestrutura que está aí não é planejada. Entendeu? Então essa é uma consequência do superpovoamento que acaba criando esses ambientes desorganizados, né? Desestruturados, assim, por assim dizer. Toda essa consequência, são causas e consequências, né? Toda essa causa de ter muita gente na cidade, de ter gente morando nas favelas, acabam elas se submetendo a subempregos, onde acontece a exploração da mão de obra. Certo? Coisa que é cada vez mais evidente, né? As pessoas estão trabalhando sem carteira assinada, tem que ser muitas vezes um trabalho formal, tem que ser o seu próprio negócio, mas muitas vezes seu próprio negócio não é uma empresa como vocês estão pensando na cabeça de vocês, mas é uma barraquinha de cachorro quente, é uma barraquinha ali, uma barraquinha lá. Tem gente que se dá muito bem na vida, mas enfim, a gente sabe que não é um empreendedorismo de grande magnitude, né? Mas que muitas vezes faz o bem para quem está fazendo aquilo ali, ok? Poluição atmosférica, né? Obviamente, um trânsito grande de veículos, de indústrias, e geralmente estão tudo ligado ao uso de combustíveis fósseis, como a gente já viu na aula sobre combustíveis, fontes energéticas, né? Que são agravantes do efeito estufa, que posteriormente acabam provocando o aquecimento global, que a gente está vivenciando ele, né? Muita poluição também provoca inversão térmica. Tá vendo que esses itens aqui que estão passando do lado, a gente já viu tudo isso quando a gente falou de consumismo, né? Consumismo, no fim das contas, ele acontece nas zonas urbanas e as consequências desse consumismo são evidenciadas nas zonas urbanas, né? Então, inversão térmica, chuva ácida, impermeabilização do solo com muito asfalto, calçada, toda essa situação aí que facilita
a ocorrer enchentes, toda essa situação, né? Formação de ilhas de calor, o próprio asfalto e a calçada que eu falei, eles acabam absorvendo o concreto dos prédios, a estrutura dos prédios dificulta a passagem de ventos, ou seja, é uma série de consequências socioambientais aí que são inúmeras, mas que essas que estão listadas aqui são as mais famosas, né? Isso aconteceu no mundo, tem país do mundo que está resolvendo, que resolveu algumas situações, mas que no Brasil, por ter acontecido de uma forma muito rápida, né? Não soube também usar a experiência dos outros países, mas no fim das contas acabou acontecendo, e tudo isso que está aqui do lado aconteceu e continua acontecendo com a gente, tá? Agora, quando tu junta a experiência que as cidades tiveram no mundo com muito dinheiro, acontece isso. Certo? Isso aqui é mais ou menos uma experiência como o Dubai, só que o Dubai não foi planejado dessa forma, né? O que está sendo planejado aqui é uma cidade floresta, olha aqui, ó. A cidade floresta do arquiteto italiano Stefano Boeri está em construção na cidade de Liuzhou, na China. O projeto foi concebido para funcionar como uma metrópole verde que acomodará 30 mil pessoas em escritórios, casas, hotéis, hospitais e escolas em edifícios cobertos por plantas e árvores. Obviamente, é experiência e é dinheiro. Mas pode ter certeza, quem vai morar aqui é quem tem dinheiro também. E vai ganhar muito dinheiro também para morar aqui. Porque vai trabalhar num lugar onde o dinheiro gera dinheiro e mais dinheiro e dinheiro. Entendeu? É assim que funciona. Mas aqui é só uma ideia daquilo que eu mostro para vocês, né? Aliás, até esqueci de falar aqui para vocês, né? Quando a gente pega as cidades do litoral aqui do Brasil, aqui, ó, essas cidades mais antigas, né, que são grandes, dá para ver que elas têm problemas de locomoção, de infraestrutura. Mas quando tu vai para o interior, as cidades mais novas do Brasil, como Palmas, que é a capital mais jovem, né? Palmas, capital do Tocantins, a cidade totalmente planejada. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, uma cidade totalmente planejada, entendeu? Porque ela já foi sabendo que ela ia ser a capital daquele estado, ia haver um incentivo do governo para alguma situação e a cidade ia crescer. Então já se teve uma preocupação de fazer uma cidade planejada, assim como Brasília, que é uma das cidades mais famosas do Brasil, que a gente tem, né, essa característica de ter sido uma cidade planejada. Beleza, gente? Então é isso aí, ó. Eu vou me despedir de vocês desse conteúdo, porque daí a próxima semana eu vou liberar as atividades para vocês fazerem, vou confeccionar as atividades, informo vocês. Vou deixar a dica de 2 filmes. Esse aqui talvez vocês não tenham visto. É um filme legalzinho, não é tanto quanto esse aqui do Wall-E, mas Tóquio ele se passa na cidade, na maior cidade do mundo, onde conta 3 histórias ao mesmo tempo, essas histórias meio que se cruzam, né? Mas ela se passa justamente na maior cidade, maior aglomerado urbano do mundo, com mais de 30 milhões de habitantes, tá? E o Wall-E já é um filme futurístico, já do exagero da cidade, onde nem a cidade não consegue suportar ela mesma, né? Acho que a maioria de vocês já deve ter visto esse filme, mas é uma dica aí a se pensar em tudo aquilo que já aconteceu. Beleza, gente? Então, praticamente é isso. Se ficou alguma coisa para trás, depois a gente fala na atividade síncrona. Vocês também podem ter liberdade de perguntar para o professor o tempo todo, pode perguntar pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? O professor está sempre à disposição aí para ajudar vocês no que for preciso. Um abraço para vocês e até.